Fala, senhores, tudo beleza? Pessoal, bora para mais uma aulinha de conteúdos de engenharia civil? Galera, para quem não me conhece, eu me chamo Alessandro Ribeiro e sou estudante de engenharia civil. Galera, na aula de hoje vamos compreender como que as estruturas metálicas de transmissão de energia, aquelas estruturas que ficam nos campos, nas grandes fazendas, nas grandes terras, mais nas regiões agrícolas e rurais, como que aquelas estruturas permanecem lá por bastante tempo em pé, mantendo a estrutura? Por que que aquele ferro, aquele metal não corrói? Por que que ele não sofre danos? Por que que ele não sofre oxidação? Por que que ele não se prejudica e a estrutura vem a cair? Hoje vamos compreender como que essa estrutura se mantém com o passar do tempo. Como que ela sobrevive às variações climáticas, às oxidações que o ambiente causa nela, e assim ela mantém a sua excelência, o seu trabalho de manter os cabos de energia. Galera, olha só, é o seguinte, chega aqui para vocês verem. Aqui vamos ter uma estrutura metálica, né? Vou dizer aqui para a gente poder analisar. Tem estrutura, né? Basicamente, as estruturas são mais ou menos isso daqui. Então, opa, só fazer o desenho para a gente analisar como que ela vai estar atuando. Olha só. Então, galera, não ficou uma perna muito bonita, né? Mas vamos lá. Aqui tem os cabos de energia, né? Que ela vai estar segurando. Galera, essa torre, ela é totalmente de ferro, aço, né? São ligas de carbono e ferro, certo? Mas a sua maior composição é ferro, para resistir às variações e o peso que esse cabo exerce sobre a estrutura. Mas como que ela se mantém e ela não sofre as oxidações com a ação do tempo? Porque sabemos que todo tipo de ferro, todo tipo de aço, ele vai sofrer a oxidação, pois ele está saindo do seu estado natural de natureza. Quando trabalhamos com ferro, manipulamos, certo, para criar o aço, tiramos do estado natural da natureza e por conta disso ele vai tender a voltar para o seu estado natural. Então ele vai oxidar. E como que acontece uma reação de oxidação? Para se ter uma reação de oxidação, vamos ter o ferro, né, mais oxigênio mais água. Através dessa junção do ambiente, vamos ter o quê? O ferro, 2 mais, perdeu 2 elétrons, mais 2 elétrons que foram perdidos, né? Aqui ele está reduzido a zero, né? Ele está neutro ainda. O que vai acontecer é que esse ferro que está presente na nossa estrutura vai entrar em contato com o oxigênio do ambiente e com a umidade da água do ambiente. Então ele vai perder elétrons. Isso vai fazer com que ele perca os seus elétrons e ele vai se reduzir, vai oxidar, certo? Perdão, redução é outro termo, né? Ele vai oxidar. Então, ele vai estar perdendo esses elétrons. E é exatamente o que essa estrutura sofre. Ao ter contato com o ambiente, ela vai o quê? Vai perder elétrons. Vai estar sempre perdendo os elétrons para o oxigênio do ambiente, O2, e a água do ambiente. E quando essa estrutura ela perde elétrons, ela perde massa, ela começa a ser corroída, certo? Por exemplo, aqui, ó. Suponha que esse aqui é o diâmetro, né, da estrutura. Vamos supor lá 5 centímetros. Com o passar do tempo, essa corrosão começa a corroer toda a estrutura. E o que tinha 5 centímetros antes, vai passar a ter 2 centímetros. Ela está sendo corroída, ela está perdendo elétrons, está oxidando, certo? Olha o tamanho. Ela vai perdendo a sua resistência.
E por conta disso se torna muito fácil ter um rompimento na estrutura. Então, o que acontece, esse é o fenômeno natural que a natureza causa, a oxidação dessa estrutura. Agora entra nós, engenheiros, para trabalharmos em cima disso e mantermos essa estrutura por mais tempo em funcionamento. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar isolantes térmicos sobre a estrutura metálica, certo? O que são? Isolantes térmicos são isolantes de antioxidação sobre essa estrutura. E quais são esses isolantes? Estava pensando aqui na aula de ciências materiais, acabei misturando alguns termos. Esses isolantes são tintas apropriadas que têm uma ótima e uma perfeita combinação com ferro, carbono, ela se liga perfeitamente a essa estrutura metálica, certo? Ela vai se adaptar perfeitamente ao ferro e ao carbono. Então, primeiramente, é usado um tipo de tinta de pintura chamada de primers, que vai cobrir a superfície. Esse primer ele vai preparar a superfície para receber outras pinturas, outras tintas, certo? Vai cobrindo a superfície da estrutura. Coloca uma camada de primer. Depois traz outra camada de tinta para causar o isolamento. Assim a gente vai protegendo a estrutura, certo? Vai isolando do ambiente, vai fazendo com que esse fenômeno aqui não aconteça, que essa perca de elétrons da estrutura não aconteça, certo? Então esse é o nosso objetivo. E galera, para prevenir essa situação, o que a gente faz também, quando acontece de ter falhas na pintura, acaba descascando, né? E o ferro acaba ficando expressivo ali para o ambiente. O que acontece é que a gente liga essa estrutura no subsolo a um pedaço de zinco. Um pedaço de zinco, certo? Esse zinco ele vai estar fornecendo o quê? Elétrons. Esses elétrons eles vão ir para a estrutura e vai suprir a parte que perdeu, certo? Esse aqui é como se fosse uma bateria para manter a estrutura e manter a estabilidade dos elétrons até que venha um técnico lá, periodicamente, no caso anual, para passar uma nova camada de tinta para proteger essa estrutura. Então, é dessa forma que a gente consegue manter todo tipo de estrutura metálica, de cabeação, de redes de energia, de transmissão e assim por diante, manter as estruturas vivas, pois elas estão sofrendo com a oxidação do ambiente o tempo todo. Então a gente precisa isolar do ambiente com camadas de tintas que vai proteger essa estrutura e usar técnicas químicas, como um pedaço de zinco para fornecer elétrons para a estrutura e manter a estabilidade. Certo, galera? Essa é uma das formas mais utilizadas para a gente trabalhar com a saúde das estruturas metálicas. Isso é muito importante, não somente nesse caso, mas também nos casos das construções, que vão ser utilizadas de diversas formas essa estrutura metálica. E a gente compreender como que o ferro se comporta diante dos fenômenos da natureza, durante o tempo, as situações climáticas, é essencial para a gente construir estruturas de excelência e garantirmos a qualidade nos nossos processos de construções. Beleza, meus caros? Essa foi uma rápida visão de como que a gente mantém uma estrutura metálica no tempo e nas situações climáticas. E deixa seu like aí, que isso é muito importante. Se inscreva no canal. E se tiver dúvidas, deixa embaixo que a gente vai conversando, a gente vai discutindo e aprendendo muito juntos. Beleza? No mais, um grande abraço, tchau, até a próxima.